Imagina você ter um sonho de ser um soldado que luta contra monstros gigantes, porém em uma noite você acaba se transformando em um deles. Bem, esse anime aqui que eu tô falando é Kaiju no 8, e hoje eu vou estar aqui resumindo ele pra vocês. O anime começa nos mostrando um monstro destruindo a cidade. E bem, esse monstro ele é chamado de Kaiju. Então os soldados chegam lá e acabam eliminando o calango. Daí finalmente nos é apresentado o nosso protagonista, que se chama Kafka, e ele faz parte da limpeza de Kaiju. Porém, esse aqui não era o sonho dele. O sonho dele sempre foi fazer parte daqueles soldados que a gente viu no começo. Inclusive, o nome desses soldados é simplesmente Força de Defesa. E bem, ele acabou não realizando esse sonho e se rendeu ao CLT mesmo. E meu irmão, só de ver esses caras aqui trabalhando já dá uma preguiça. Daí um novato acaba chegando na linha de limpeza e ele fala que vai entrar para a Força de Defesa, e o Kafka se lembra simplesmente do sonho dele, que ele acabou desistindo. Então o novato pergunta por que ele desistiu e ele fala que quando chega numa certa idade a melhor coisa é desistir, e que um dia ele vai entender isso. Porém o moleque liga o foda-se e fala que não vai desistir. E bem, ao longo do dia eles vão se tornando mais e mais amigos. Daí chega o fim do dia e todo mundo vai embora, menos o novato e o Kafka. Daí o novato começa a encorajar o Kafka, dizendo que a Força de Defesa aumentou a idade até 32 anos, que essa poderia ser a última oportunidade do Kafka participar. E bem, assim que ele diz isso, um Kaiju gigante acaba aparecendo e quase devora ele. Porém o Kafka acaba simplesmente salvando ele. E eu acabei de esquecer de apresentar o novato. O nome dele é Ichikawa. Um ótimo momento para apresentar ele, eu sou um bom youtuber. Bom, daí o Kafka manda o Ichikawa ir buscar ajuda. E nisso o Kafka fica distraindo o Kaiju, o que não serve de nada, já que ele toma uma lapada e simplesmente fica todo arrebentado no chão. E quando ele quase iria ser comido, o Ichikawa acaba aparecendo, dizendo que já chamou ajuda. Porém essa ajuda dele também não serve de nada, já que os dois iriam acabar se ferrando. Porém como o Kafka é o protagonista, ele não poderia simplesmente ir de base ali. Simplesmente a Força de Defesa acaba aparecendo e eliminam o Kaiju na hora. Daí temos um flashback do porquê o Kafka quer simplesmente se tornar da Força de Defesa. E simplesmente essa mina aqui era uma amiga dele de infância, que acabou se tornando a capitã da Força de Defesa. E ele simplesmente se tornou um nada, apenas arruinou a vida dele. Daí a cena corta e vemos ele no hospital. E bem, daí ele começa a mandar todo um discurso dizendo que vai voltar a fazer a prova para ver se passa. E nisso um mini Kaiju acaba aparecendo e entra na boca dele. E ele começa a se agonizar até que ele acaba se transformando em um Kaiju. Os dois acabam se assustando um com a cara do outro. E para completar, um velho aparece vendo a forma do Kafka Kaiju. Ele até tenta explicar que não era um Kaiju, mas mesmo assim o velho acaba ligando e denunciando ele. E eles acabam lembrando o que acontece com os Kaijus que são pegos pela Força de Defesa. E assim termina o primeiro episódio. Bom, o segundo episódio já começa com a mina falando para a tropa de exploração que acabou aparecendo um Kaiju no hospital. E sim, o nome dela é Mina. E que era para geral colar lá e meter pipoco. Daí a cena corta e vemos o Kafka destruindo o hospital inteiro, sem conseguir controlar sua força. Daí ele acaba pulando a janela para simplesmente fugir dali e não causar tanto problema. E bem, o que me impressiona aqui não é nem a animação, que é muito bonita, e sim que o Ichikawa também pulou dessa altura e simplesmente não aconteceu nada com ele. Bom, daí o Kafka acaba sentindo outro Kaiju, e esse Kaiju estava quase atacando uma criança, porém ele aparece e acaba defendendo a criancinha. E nisso ele manda o Kaiju também de arracha pra cima. Então a menina agradece a ele e ele acaba se lembrando do seu passado novamente. E ele acaba voltando à sua forma humana. Daí a cena corta e se passam 3 meses desde que aconteceu esses eventos. Daí o Ichikawa recebe o resultado das provas. E tanto ele como o Kafka acaba passando apenas na primeira fase. Daí o Ichikawa vai até o Kafka, que estava de boa descansando. E sim, ele estava descansando na forma Kaiju ao ar livre. Nem parece que ele está sendo caçado para todos os lados nesses 3 meses. Então Ichikawa pergunta a ele se ele vai fazer essa segunda prova, ou simplesmente ele agora ser um Kaiju. Isso pode dificultar bastante lá, já que lá vai ter caras armados pra todo canto. E bom, como ele é o protagonista, o anime precisa continuar, ele fala que sim. Daí se passa mais 10 dias e eles vão fazer a prova. Eles acabam estacionando numa vaga, daí chega uma mina aleatória e pede pra eles tirar o carro, pelo simples fato daquele ser o número da sorte dela. Daí eles se recusam e ela fala que mesmo vai tirar. Então ela com esse traje aqui consegue jogar o carro pra longe, o que eu acho que isso aqui seria um crime, mas tudo bem. E o nome dessa mina, que vai ser uma personagem importante, é Kikoru. Daí ela fala que vai humilhar o Kafka e o Kafka fala que vai humilhar ela na prova. Daí temos um corte na cena, vemos o Kafka sofrendo para passar no exame físico e ele acaba ficando em uma posição ruim.
E logo a Kikoru aparece para dar uma humilhada nele. Bom, daí o Ichikawa começa a falar dos outros participantes, e isso aqui é só para nos apresentar os personagens que vão fazer parte da turminha do Kafka. Ele também fala que a Kikoru é daqueles talentos raros que tem em todo anime. Daí a cena corta e eles vão para a última prova. E nessa última prova eles achavam que seria parte do trabalho dele, que era simplesmente limpar kaiju, porém não. Nessa última prova seria um teste físico onde eles teriam que finalizar os kaijus. E nisso o Kafka acaba ficando super assustado. Daí a cena corta e eles vão pegar o traje deles. O traje simplesmente aumenta a força de quem está usando, porém só aumenta o quanto você consegue liberar ele. Um exemplo disso é que o Ichikawa só conseguiu liberar 8% da força do traje, já que Kikoru liberou 46%, sendo a maior dali. E bem, o Kafka ficou com 0%, todo mundo ali ri dele. E bem, daí a prova começa e eles teriam que eliminar os kaiju, como eu tinha dito. Caso eles estivessem em perigo, um escudo simplesmente seria ativado, porém se fosse ativado eles perderiam a prova na hora. Mas bem, daí voltamos pro Kafka, que ele estava sofrendo para segurar a arma, já que o poder do seu traje, como eu disse, era de 0%. Então ele se liga que os examinadores não estavam só prestando atenção nos kaiju que era eliminado, e sim se você conseguiria dar suporte ou trabalhar em equipe. Daí o Kafka decide ajudar os outros concorrentes, e ele acaba chegando no pessoal e ele explica que para eliminar aquele tipo de kaiju era só mirar na barriga, e bem, acaba funcionando. E nisso ele acaba saindo para tentar ajudar outras pessoas, porém ele é pego por um kaiju sendo arremessado com tudo na parede, e quando ele iria ser finalizado, simplesmente a Kikoru salva ele, dando aquela humilhada básica. E nisso os examinadores veem que ele estava todo machucado e decide ativar o escudo, porém ele acaba lembrando do seu passado mais uma vez. No último segundo ele acaba ativando 0,1% do seu traje, e assim acaba esse episódio. Bom, o episódio 4 já começa com o Kafka milagrosamente levantando como se não tivesse se machucado. Então os eliminadores ligam um foda-se pra ele e decidem deixar o caba todo fudido continuar a prova. Bom, daí vemos a Kikoru limpando o mapa e ela vai atrás do kaiju mais poderoso para já finalizar aquela prova. E bom, como ela é toda forte, ela acaba finalizando aquele kaiju bem rapidinho. Daí ela pensa em voltar e humilhar o Kafka mais uma vez, porém do nada um kaiju estranho acaba aparecendo e acerta ela. Daí temos um corte na cena e vemos o Kafka e o Ichikawa. Eles acabam vendo que os kaijus derrotados estavam voltando, só que mais fortes. Daí vemos a Kikoru e ela sobreviveu, pois conseguiu concentrar o escudo e a cura no ferimento da bala. Eu falei bala porque esse kaiju aqui ele manda projéteis como se fosse bala. Daí aquele kaiju estranho fala com ela para ela parar de resistir e acaba disparando mais coisas nela. Daí ele manda esse outro kaiju devorar ela e vai embora. Ela até tenta lutar contra esse kaiju, mas logo toma um tapão para ficar esperta. Daí ela começa a se lembrar do seu próprio passado, onde o pai dela sempre falava que ela tinha que ser perfeita em tudo. E bem, essa cena aqui só serve para deixar ela motivada, porém ela continua apanhando pro kaiju. Até que chega o Sigma do Kafka e fala que ela mandou bem, porém agora é com ele. Daí ele se transforma na sua forma kaiju e dá um ataque que destrói o outro kaiju. Daí ele pede para ela não contar a ninguém sobre a forma kaiju. E nisso temos uma corte na cena, onde vemos os capitães chegando no local e vendo tudo destruído sem entender nada. Daí vemos o Kafka no hospital e a capitã aparece para agradecer ele, pois foi ele quem levou a Kikoru desmaiada até que eles pudessem cuidar dela. E sim, assim que ele pediu para ela não contar para ninguém, ela desmaiou. E bem, daí no final do episódio vemos aquele kaiju estranho em um banheiro. Aí ele acaba se transformando em um humano e vemos que ele estava começando a trabalhar no mesmo local que o Kafka trabalhava. E assim termina esse episódio junto com esse vídeo. Então, se vocês gostaram desse resumo aqui, por favor apoiem com um like e sua inscrição, já que eu tô começando agora e esses vídeos aqui dá muito trabalho para fazer. Dito isso, falou!